Oi gente, aqui é a Amanda, eu faço e ensino a fazer pães e nessa semana eu estou mostrando como as pessoas estão fazendo pão em casa e transformando a alimentação delas. Nessa aula eu vou explicar as maiores dúvidas e vou mostrar como que eu organizei meu método de ensino para solucionar essas dúvidas. Dessa forma eu tenho transformado a realidade de centenas de alunos. Na aula 1, eu mostrei como eu cheguei nesse método e contei toda a minha história até aqui. Eu deixei claro também que contar uma coisa é diferente de explicar alguma coisa e capacitar a pessoa. Na aula 2, eu dei uma pincelada em como implementar essa metodologia. Lá, vocês baixaram um e-book e, além disso, assistiram aulas exclusivas da Semana do Pão em Casa, com 2 pães, um com glúten e outro sem glúten, e mandaram as dúvidas. Eu sinalizei para vocês como o forno é o maior vilão da realidade doméstica. Então, se vocês não assistiram a aula 2, para esse vídeo, corre, volta na aula 2, baixa o e-book, vai no link da aula, assiste e aí depois você volta aqui nesse vídeo. Eu queria agradecer toda a participação de vocês, todas as mensagens e principalmente as dúvidas, porque sem isso a Semana do Pão em Casa não tem sentido nenhum. Então vamos lá com as maiores dúvidas, porque muitas delas impedem com que vocês deem o primeiro passo para começar a fazer o pão de vocês em casa. Dentro das maiores dúvidas, a gente tem muito sobre utensílios. Quando a gente não sabe o utensílio que a gente vai comprar, o que acontece? A gente não compra, ou pior, compra errado. E qual é a solução que eu dei para vocês sobre esse fato? Eu coloquei uma lista detalhada da minha sugestão com todos os utensílios. Quando a gente coloca uma lista que é recomendada por alguém que faz e implementa todo dia e trata com alunos no dia a dia, essa lista é mais efetiva. Por quê? Lá eu tenho substituições, fotos e coisas interessantes para vocês comprarem, coisas que vão ser fáceis e vão facilitar vocês fazerem o pão de vocês. É lógico que algumas coisas vocês não podem substituir, e aí vocês têm que prestar atenção que um item muito importante é o termômetro. Esse não tem negociação. Eu coloquei aqui a caveirinha porque é muito importante. Vocês não podem deixar de ter um termômetro em casa. Dentro dos utensílios, talvez ele seja um dos itens mais importantes para vocês terem sucesso fazendo o pão de vocês em casa. Dentro das dúvidas, a gente também tem muita dúvida sobre o forno. O forno é um grande bicho-papão na realidade doméstica. E qual é a solução para a gente parar de enxergar nosso forno como se fosse um bicho-papão? A gente tem que aprender a dominar nosso forno. E para dominar nosso forno, eu fiz o manual do forno, onde vocês aprendem a controlar os tempos do forno de vocês e as temperaturas. Uma vez que vocês dominam tempo e temperatura, vocês começam a ter resultados saindo desse forno. O resultado é cada vez mais vocês terem uma constância do que está saindo daquele forno. É você ter um bolo bom, um pão que desenvolveu e assim por diante. Então, a solução para você parar de achar que tem que trocar seu forno, que tem que ter um forno mais potente, é você aprender a conviver com o seu forno, fazendo o manual do forno e implementando passo a passo desse manual. Uma dúvida que parece inofensiva e é mortal: a geladeira. As pessoas não ficam atentas como a geladeira pode derrubar a gente no processo de fazer o pão em casa. Por quê? Porque a gente utiliza a geladeira para fazer a longa fermentação. E aí, qual é a solução proposta no nosso material? É vocês começarem a mapear essa temperatura. Apaixonem-se por esse processo. Por quê? Porque é um processo um pouquinho chato, pode parecer até idiota, mas quando vocês fazem um mapeamento dos locais diferentes da geladeira de vocês, colocando um copinho com água e um termômetro e verificando a temperatura que está nesses locais e anotando, vocês vão verificar que muitas vezes esses locais com temperaturas diferentes geram pontos diferentes de fermentação. E se você não está atento para isso e você decora e não entende, você vai começar a ter uma série de erros. E aí vem a famosa frustração.
Quando você sabe que um lugar está mais frio que o outro, é lógico que ele vai fermentar em tempos diferentes. E aí você para de errar e você começa a acertar, porque você domina também as temperaturas da sua geladeira. Além de dominar a geladeira, tem uma coisa que é muito importante, que é o controle da temperatura durante a criação do fermento natural, quando a gente está começando a nossa cultura mãe. Quando a gente não faz esse controle, é geralmente porque a gente não sabe o motivo, porque ninguém explica por que eu tenho que controlar essa temperatura. Para a cultura ficar estável e a gente ter o desenvolvimento de determinadas cepas, a gente precisa ter sim uma temperatura girando em torno dos 29 graus Celsius. E aí o que acontece? Uma vez que vocês entenderam esse princípio, vocês vão ou diminuir essa temperatura. Como assim? Se vocês moram num lugar muito quente, vocês vão tentar chegar nessa temperatura aqui de base. Ou se vocês moram num lugar muito frio, vocês vão ter que aquecer. Ou seja, vocês vão individualizar de acordo com a realidade de cada um. Quando você tem a realidade associada a uma temperatura, associada a um motivo, você passa a ter mais sentido nas coisas que você está fazendo. E isso tudo está detalhado no passo a passo que tem lá no e-book para a criação do fermento do zero. Para exterminar com as dúvidas sobre sequência de manipulação, eu também coloquei 2 pães. E aí teve muita dúvida. Para implementar a metodologia com uma sequência é muito mais fácil de aprender e dar os primeiros passos. Quando eu coloco uma sequência para vocês, vocês tendem a fazer numa ordem, e essa ordem, com os motivos, deixa mais solidificado cada etapa da metodologia. E aí eu coloquei um pão de panela, onde a maioria das dúvidas gira em torno de temperatura, ponto de fermentação e outras coisinhas que eu já vou falar. E coloquei um pão sem glúten. Como que a gente vai resolver todas essas perguntas de ponto de fermentação, tempo, temperatura? A gente tem que anotar, a gente tem que documentar e observar. Por quê? Uma vez que cada etapa daquela sequência você começa a fazer essa movimentação de se preocupar em anotar, ter a documentação e observar cada vez o resultado, você começa a chegar na origem do seu erro. E em vez de ficar perguntando para várias pessoas, seja por inbox, seja por e-mail, que ponto que seu pão vai entrar no forno, qual a temperatura e várias outras coisas, você olhou o erro porque você anotou, documentou e observou, e você mesmo é capaz de solucionar. Você fica independente, e para isso é que eu sugiro um passo a passo de 2 execuções, de 2 pães simples, para vocês terem isso solidificado na cabeça de vocês. Implementando isso, o que vocês vão ter no decorrer desse trajeto? A cada pão, uma evolução. E vocês têm que ter muita atenção para as seguintes observações. Não se comparem com os outros, porque os outros têm realidade diferente, logo os resultados serão diferentes. Fica atento, eu coloquei várias caveirinhas, aqui era só uma, porque a comparação não é menos importante, mas isso aqui é muito importante. Então eu coloquei uma família de caveirinhas para vocês prestarem atenção. Que a gente tem que ver temperatura associado com tempo, tem que ser administrado. Se você não faz a administração dessas 2 grandezas, você não vai conseguir ser um vencedor. Eu estou considerando que a gente está fazendo um treinamento mental para remover da nossa cabeça tudo aquilo que é um conceito que não presta, um conceito que não tem fundamento. Coisas que não fazem sentido são difíceis de serem executadas no dia a dia. A pessoa, para ser um vencedor, ela precisa ter autonomia, ela precisa se sentir confiante. Os vencedores têm esse tipo de proposta mental. Então, quando a gente aprende a administrar e não controlar, é diferente. A gente está andando para se tornar um vencedor e conseguir fazer nosso pão do zero em casa.
E para ter esse processo de evolução contínua a cada pão, é que desenvolvi o Panifix, um treinamento 100% online, dividido por zonas de construção de raciocínio, onde o foco, com a orientação da prática, vão desenvolver a sua habilidade manual e a sua autonomia. Hoje o valor desse treinamento é muito maior do que no início, e as pessoas que conseguem entrar no Panifix, elas ficam agradecidas e elas são transformadas. Ele foi refinado e aprimorado, e ele está dinâmico, sempre sendo abastecido com novos conteúdos através das aulas ao vivo semanais. Dentro de cada zona de construção é feito o desenvolvimento de forma gradual e prática, onde a meta é evoluir, a fim de identificar todos os fatores que estão levando ao erro e aí você ficar capaz de solucionar sozinho esses erros e ficar com isso com mais autonomia. Cada zona tem objetivos para transformação e evolução dos alunos, então vou mostrar para vocês. Na zona 1, eu vou aprender a dominar a realidade. E isso vai ser feito com aulas da base da metodologia, ingredientes, equipamentos e todas as minúcias que a gente precisa saber para começar a caminhar com mais segurança. Na zona 2, a introdução da cultura e do primeiro pão vão fazer a gente começar a administrar os dois fatores importantes, que é tempo e temperatura. A gente tem o primeiro contato manual, e aí a gente vai ter o treinamento dos sentidos e as texturas. Aprender a identificar que com a alteração de tempo e temperatura, as texturas também são modificadas. E dessa forma a gente faz o treinamento visual e manual dos sentidos. A gente ativa o sentido da visão e do tato. Na zona 3, eu introduzo novos sabores, porém somente com farinhas e líquidos. E isso vai melhorar a mistura da pessoa e vai treinar a habilidade manual, levando também a construir uma melhora no raciocínio, porque esses ingredientes diferentes alteram o processo de fermentação e o ponto da massa. Na zona 4, eu já tenho ingredientes diferentes, como a gordura. E aí a gente vai ver como a fermentação em dois momentos se faz necessária. Vou ter mais sensibilidade visual, porque é outro tipo de massa. Então eu estou treinando a expertise do olhar, para olhar para um tipo de massa com gordura, que fermenta de forma diferente. Na zona 5, começa a ficar mais complexo, mas eu quero que você tenha segurança. Então, eu vou deixar a massa muito mais complexa, muito mais difícil, mas eu vou fazer isso com o conforto de assar essa massa numa forma. Como é que eu vou fazer com que você fique mais confiante? É uma massa que simula uma alta hidratação. É uma massa muito mole. É uma mistura que vai ser bem difícil de executar, mas ela vai ser colocada para fermentar numa forma e você vai conseguir completar o processo de forma confiante. Na zona 6, eu vou remover a farinha de trigo, eu vou remover o glúten. E dessa forma, eu vou tornar você um expert. Por quê? Porque é muito mais difícil trabalhar sem glúten. Porque você tem que treinar o seu olhar e você vai aprender a assar de forma efetiva a não ressecar os produtos. E se você leva esses conhecimentos para o mundo da farinha de trigo, você vai ter resultados muito melhores no seu faneamento. Na zona 7, eu vou trabalhar com formatos diferentes e texturas diferentes no universo gluten free. Aí sim você está quase com a faixa preta. Por quê? A habilidade manual vai ser mandatória nessa etapa. Por quê? A gente vai ter o bolhamento de uma massa gluten free extremamente difícil. Quem consegue executar essa parte do treinamento vai estar apto a trabalhar com massas muito mais hidratadas e muito mais difíceis no final. Cada pão, cada prática colocada na zona é feito de maneira bem exata para você treinar a habilidade manual e o seu raciocínio. Então, a estratégia de todo o treinamento é desenvolver a sua autoconfiança, a melhora do seu raciocínio e a sua melhora em habilidade manual, para dessa forma você se libertar de regras e dados sem sentido e sem conexão na sua cabeça, coisas que você decora e não fazem sentido.
Quando você aprende a raciocinar, você está, de uma vez por todas, livre para executar o seu pão e dar certo. Mas eu não abro sempre as turmas para esse treinamento, porque eu preciso me dedicar e ter um controle. Hoje, eu e o Rodrigo respondemos as dúvidas e tratamos pessoalmente de cada aluno. Isso faz muita diferença para a nossa turma. E aí o que acontece? Algumas pessoas ficam sem entrar no Panifix. Por quê? Porque elas não olham o e-mail, porque elas não salvam o nosso e-mail, porque o e-mail cai na caixa de spam, porque elas não ativam lembretes, ou simplesmente porque elas não se cadastram no botão que tem aqui, que é possível você se cadastrar e não perder a abertura das inscrições da próxima turma do Panifix. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui na Semana do Pão em Casa, sobre o treinamento ou sobre qualquer assunto aqui da nossa aula, deixa aqui nos comentários. Corre e assiste nossos conteúdos no YouTube Nanda Benites, segue os bastidores do meu Stories. Por quê? Porque lá você vai ver como que eu realmente quero transformar a alimentação das pessoas. Então eu te vejo segunda-feira na abertura das inscrições. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José, de Rio Branco, no Acre, e vim falar um pouco por que eu sou um membro Panifix. Eu tenho interesse pelo pão de levain já tem alguns anos, fiz o meu primeiro fermento em 2014 e desde lá eu venho alimentando ele periodicamente e tentando desenvolver e fazer os pães que a gente consome em casa, tá? Nesse período fui adquirindo muitos livros, né, e lendo, tentando compreender e aprendendo sobre o livro, mas faltava muito com quem dialogar, né, e principalmente de conseguir compreender e dar consciência para aqueles conhecimentos aplicados à minha realidade. Foi aí que eu me deparei pela rede social com a página da Nanda e decidi então conhecer um pouco mais o curso, né? Fui acompanhando os relatos de ex-alunos da Nanda e decidi confiar no curso. Me matriculei nessa turma agora do início de 2019 e bastou alguns módulos. Na verdade, o primeiro módulo eu já senti uma diferença imensa, né? Fazia o módulo e ia acompanhando as aulas ao vivo que a Nanda apresenta semanalmente, que fazem parte do Panifix, e ali, principalmente no glossário, numa aula que é uma aula de glossário, eu consegui ver muitas coisas de onde eu errava, e que a bibliografia dos livros, e estudar sozinho, sem alguém para dialogar, não me dava conta. E aí eu comecei a me tocar, obviamente, que não dá para a gente ficar seguindo muitas informações, principalmente para quem não é profissional, né? Não adianta você ter um monte de livro, você vai lendo, cada um tem um método, uma técnica, e você acompanha alguém por aqui, e aí foi quando, seguindo o Panifix, tem essa diferença, né? Você tem um método, você tem um conhecimento que ele vai sendo dialogado e progressivo. Nós não trabalhamos no curso, o mais importante não são só as dicas, mas de fato o aluno aplicar aquele conhecimento e dar consciência de cada etapa, né? Cada realidade desse país é diferente, clima, umidade e uma série de outras condições, produtos, farinhas, e aí a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Na realidade da cidade, local e etc. Então foi a partir desses módulos e principalmente da composição do curso, né? O acompanhamento, as aulas, os diálogos nas aulas livres que nós temos no curso e que vão acompanhando, e mais a comunidade do próprio Facebook, que eu comecei a dar muito sentido, né, pelas informações que vão tendo no curso, né? Como um aplica, como o outro aplica, quais são os times de cada conhecimento disso, tá? Então o Panifix ele tem justamente isso, né? A gente tem uma metodologia, a gente tem um acompanhamento, tá? E minha última conquista do Panifix foi justamente conseguir acertar e domar essa fera que vocês estão vendo aqui atrás, né? O maior investimento que eu fiz no meu hobby com o pão foi comprar esse forno, e eu apanhei muito para conseguir acertar o forno, tá? E foi numa dessas aulas sobre forno que a Nanda trabalha muito bem, e ela mostra
as dicas, as técnicas de como a gente precisa conhecer o que a gente tem em casa. Eu tenho esse forno, mas tenho um forno doméstico em casa e etc, as panelas. Então, se você não tem noção, consciência da farinha que você usa, e necessariamente não precisa ser uma farinha importada, mas a farinha que você tem à mão, como tirar o melhor dessa farinha, como tirar o melhor do seu forno e de cada processo, com certeza isso faz muita diferença para quem tem como hobby, né? Para quem tem isso inclusive como uma terapia, tá? E gosta de partilhar, receber amigos. Então o Panifix é isso, né? É um curso online, principalmente para quem está longe dos grandes centros, não tem possibilidade de fazer cursos e workshops presenciais. Ele é uma possibilidade de você ter um profissional sério, né? Ter todo o apoio, né, da equipe Nanda Rodrigo, que te atende e tira suas dúvidas, e você acompanha passo a passo de cada atividade que nós podemos realizar, né, cada insight, cada técnica, a consciência do que é a técnica e não somente pela repetição. Olá, meu nome é Joana Félix, sou de Portugal, fiz o curso online com a Nanda do Panifix e foi extraordinário. Queria falar-vos um bocadinho sobre essa minha experiência, porque acho que para quem gosta realmente de panificação, em geral, não só pães de fermentação natural, porque a Nanda dá-nos um conhecimento mais abrangente, vale muito a pena vocês conhecerem este programa. Descobri online, por acaso, no Instagram, salvo erro, vi um anúncio, eu já seguia a Nanda, já seguia o trabalho que ela fazia, vi um anúncio ao curso online, que é maravilhoso hoje em dia, este mundo online, podemos ter cursos de todo o tipo, faz com que não tenhamos que nos deslocar, aproxima pessoas de outros países, de outros continentes, e é excepcional, não perdem nada para qualquer curso presencial. Para mim foi super útil, porque eu fazia pão há coisa de 2, 3 meses, uma porcaria de pães, pão tijolo, pão que não crescia, frustrei-me muito, gastei muita farinha, gastei muito tempo, não conseguia perceber onde é que eu estava a errar, que isso é o mais complicado, é nós não termos ninguém a dizer não, isso está mal por isto ou por aquilo, ou pode ser assim ou pode ser assado. A Nanda explica tudo, dá-nos as ferramentas necessárias para entendermos o porquê das coisas, consegue ensinar-nos a fazer o pão que nós queremos. E não só o pão de fermentação natural, ela tem outros módulos excepcionais, pão sem glúten, vale imenso, imenso a pena este curso. Se gostam deste mundo, aproveitem, não se vão arrepender. O trabalho da Nanda é maravilhoso e o curso também. Beijo de Portugal!